Boa noite, ouvintes. No precioso nome de São Jesus Cristo, viemos pela graça mais uma vez meditarmos sobre as Escrituras, e sobre o mensageiro da era qual Deus tem revelado. Este é o nosso desejo esta noite, de levar até você o Evangelho de Cristo, o Evangelho que nós temos recebido também pela graça de Deus, E estaremos fazendo a leitura no livro de 1 Reis, no capítulo 19, a respeito do profeta Elias, Vamos meditar, escorrer as Escrituras pela graça de Deus, que Deus, nosso Espírito Santo, venha ser neste momento o condutor, disto aqui, deste momento, porque sabemos que o homem, ele lê apenas o texto, mas quem revela o contexto é Deus, porque se estivermos só na letra, como diz o apóstolo Paulo, a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Amém? Então que Deus possa nos vivificar pelo seu Espírito. Vamos ler então o livro de 1 Reis, capítulo 19, onde diz assim: E Jezabel ameaça Elias, que foge para Horebe. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matará todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: Assim me façam os deuses o que bem quiserem, se de certo amanhã a estas horas não puser tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida fugiu, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ele porém foi ao deserto, caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então o anjo tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Então comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez, o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois comeu e bebeu com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Graças a Deus, que maravilha, irmãos? Só de lermos esta palavra, quando você entra no Espírito, você pode sentir o que este grande homem de Deus sentiu, O que esse grande profeta de Deus sentiu, o Elias, conhecido como Tesbita, A Bíblia não relata muito de sua genealogia, seus familiares, mas que podemos ver, ele era um homem, meio misterioso. Mas ele tinha pais e mães, porque ele diz, tem uma certa parte, que ele diz que eu não sou melhor do que meus pais. Mas foi um grande profeta de Deus, Então ele fez tanto, irmãos, tantos sinais na presença de Deus, Desafiou 400 profetas ali, 400, imagina você, 400 homens contra um. Mas como diz, a verdade sempre prevalece. O que o sistema religioso hoje prega é uma verdade, mas uma verdade pervertida. Não é a verdade que está dentro dessa escritura, a verdade que liberta, igual diz Cristo ali. O Senhor Jesus diz em São João capítulo 5, versículo 39: Conhecereis a verdade vos libertará. Então esta verdade pervertida, distorcida do sistema religioso de hoje, esta não salva ninguém,
Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Este homem cheio da unção de Deus, Elias, ele estava ali, né, levando o evangelho, a palavra de Deus para aquele povo de Israel que naquela época estavam totalmente pervertidos, cegos, adorando deuses, né? Se cortavam, igual quando foram desafiar ali, se cortavam, pulavam e fizeram lá sacrifícios. Elias até tirou uma casquinha deles, grita mais alto, porventura vosso Deus esteja dormindo ou esteja viajando, né? Mas Deus, ele só responde àquele profeta que tiver dentro das Escrituras. Deus nunca trabalhou com grupo. Deus, ele começa com um profeta. E todas as vezes que o povo de Deus se perdeu, se corrompeu, Deus tem enviado um profeta, um mensageiro, como Noé foi um pregoeiro da justiça. Ele não enviou os profetas, ele enviou o profeta, um profeta, né? Ele enviou quem? Noé, melhor dizendo. Mas na época de Moisés também foi Moisés, o profeta, tirado do Egito, libertador também, né? Simbolizando ali os dois mundos. Moisés veio e tirou o povo do Egito, ou seja, no mundo, no engano, nas idolatrias, né? Então ele viveu os dois mundos, o Egito e a terra prometida, a qual ele não chegou a pisar o pé lá mais, né? Que você possa entender. E o mensageiro desta era, ele viveu os dois mundos. Ele saiu do mundo, do engano religioso, né? Desse mundo de mentiras, e veio nos trazer a luz da palavra. O Elias da era veio nos trazer o que? A revelação. Elias foi levado aos céus, né? Veio aquela carruagem de fogo e separou ele e Eliseu. E ele foi levado, diz as Escrituras, por um redemoinho, né, aos céus. Não morreu, como Moisés também não morreu. Não pisou na terra prometida, mas não morreu também. Ou seja, ele foi ressuscitado. Por isso que Satanás contendia com o corpo de Moisés. Ele pretendia levantar uma idolatria, ou seja, uma imagem, algo assim, para que o povo viesse adorar Moisés como Deus. Por isso que Deus não permitiu que o corpo dele ficasse na terra. Então ele foi levantado, ele foi ressuscitado. Mas as Escrituras diz no livro de Apocalipse, capítulo 11, que naqueles dias eles voltarão para os judeus. A Bíblia diz: veio para que era seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos quanto aceitaram, deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Então nos últimos dias Elias e Moisés virá novamente para anunciar o Evangelho de Cristo a Israel, aos povos judeus, né? E eles serão mortos nas praças, porque eles não são dois homens que não provaram a morte. É um mistério. Você vê ali em São Mateus capítulo 11, capítulo 17, melhor dizendo, no Monte da Transfiguração, ali apareceu Moisés e Elias. Conversaram com Jesus, né, no monte. E os discípulos puderam ver eles. Dá para se entender que eles não eram mortos. Estavam em seus corpos, né? Mas claro, já não era que nem o nosso, porque Deus o transformou, né? Um corpo, vamos dizer assim, praticamente transfigurado, né? Algo do tipo. Mas naqueles dias eles voltarão em seus corpos normais para receber a morte, porque eles não provaram a morte. Elias foi, né, arrebatado, Moisés com certeza foi ressuscitado, foi para o mesmo lugar que Elias foi. Mas terão que vir Noé, o pregoeiro da justiça, anunciar para Israel, os judeus, né, que ainda estão na lei do Velho Testamento, representando a justiça, e Elias também virá, as duas oliveiras, as duas testemunhas que assistem tudo diante de Deus, né? E com certeza Elias representará também a Cristo naqueles dias. Porque se você vê dentro das Escrituras, quando Jesus diz ali em Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 40, versos 3, está escrito assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo as suas veredas.
Então João Batista veio preparar o caminho para o Senhor, né? Está ali em Malaquias capítulo 3 também, né? Se não for de memória, versos 3, verso 4. Está ali o Senhor dizendo mais uma vez: eis que eu vos envio o meu anjo, que prepararás o caminho diante de mim. Então João Batista, meu irmão, se você for ver, ele foi um profeta que a Bíblia chega a dizer, as Escrituras diz que não há homem entre os nascidos de mulher maior do que João Batista. E João Batista, ele não teve aquele ministério de cura, né, divina, de poder curar as pessoas, de poder, sabe? Mas o seu ministério tão somente foi o quê? Preparar o caminho para Cristo, apontar o Cordeiro. Como ele diz, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então ele veio apontar o Cordeiro que é Cristo, né? E ele foi um dos últimos dos profetas do Velho Testamento que Deus enviou. E a Bíblia diz que não houve homem maior do que João Batista. Entre os nascidos de mulher não há um maior do que João Batista. E o ministério dele foi apontar a Cristo, né? Ele veio preparar um caminho para Cristo. Batizou? Sim, batizou, só que o batismo dele não perdoava pecado. As pessoas apenas se arrependiam, né? E aceitavam aquele ensinamento da era, aquele ensinamento da época, melhor dizendo, para conhecerem a Cristo, né? Ele apontando a Cristo. Importa e é necessário que ele diminua e que eu cresça. Então ele veio preparar um pequeno povo para Cristo, apontando o Senhor Jesus Cristo, né? Até então que isso lhe custou a cabeça, como Elias estava sendo ameaçado de morte por Jezabel. Por Jezabel aí representando o sistema religioso, né? As denominações, as igrejas que estão em maior, grande prostituição. Por quê? Se venderam ao Estado, né? Aos poderes políticos, a doutrinas de homens, né? A ensinamentos de homens. A Bíblia diz que a grande meretriz de Apocalipse 17, ali é a mãe dessas meretrizes, dessas denominações. E essas denominações que aceitaram o mesmo sistema, seguem o mesmo caminho, são as filhas da grande meretriz, que se embriagaram do sangue dos santos, dos profetas. Quantos profetas não foram mortos pela católica, né? Igreja Católica Romana, na época da Inquisição? Quem já leu o livro Fox dos Mártires? Você já leu? Se você ler, meu irmão, minha irmã, você vê as barbaridades que Roma, que essa igreja, né, chamada Igreja Católica, causou. O que ela fez com os crentes, com os filhos de Deus. Mulheres grávidas tinham suas barrigas abertas, eram seus filhos tirados dentro de si, ainda vivas, lançados aos porcos para que devorasse seus filhos, né? Só algumas partes suas eram cortadas, elas eram forçadas a perder seu sangue até morrerem, até a última gota. Cristãos eram lançados nas arenas para virar comida de leões. Esta Bíblia, esta palavra que está sendo anunciada agora, ela chegou às nossas mãos, meu irmão. Não foi por correios, não, mas por um grande preço. Custou sangue. Tanto o sangue dos profetas como o sangue do nosso Criador, como diz João Batista, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando ele foi se batizado, João disse: Senhor, eu careço ser batizado por ti. Mas que o Senhor Jesus diz: não, João, necessário para que se cumpra todas as Escrituras, né? Então Deus, o Senhor Jesus Cristo, veio trazer o exemplo. Mas você fala como Deus, Senhor Jesus Cristo? Porque Deus e Jesus Cristo é o mesmo. Se você pegar, meu irmão, em Isaías aqui também, no capítulo 43, versos 10, está escrito assim, ó. O próprio Deus dizendo: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor Jeová, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum outro haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, salvei e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. O que ele diz aqui?
vós sois as minhas testemunhas. Vós quem? Os discípulos. Aquele que anuncia o Evangelho, anuncia Cristo, é as testemunhas. Vós sois minhas testemunhas do Senhor Jeová, e o meu servo a quem escolhi, quem? Cristo, que se fez servo na forma humana, para que o saibais e criais e entendais que eu, Deus dizendo que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum outro haverá. Ou seja, o próprio Deus se fez carne na forma humana. Se você for ler em Atos 20, versos 28, ali está escrito: cuidai e apacentai o rebanho de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Mas quando Deus teve sangue? Quando ele veio na forma humana, quando ele se fez carne e habitou entre nós, como diz ali em São João capítulo 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem que é o verbo? A palavra é Deus, é Jesus Cristo, era Deus na forma humana, Deus em carne e osso. Lado de fora totalmente homem, lado de dentro totalmente Deus. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Por isso que ele era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Antigamente no Velho Testamento era Cordeiro, você ia lá, colocava suas mãos sobre a cabeça de um cordeiro e o degolava e oferecia no altar. Aquilo fazia expiação pelos pecados. Mas aquilo era repetitivo, todo ano teria que se repetir aquele sacrifício, né? Então não era um sacrifício perfeito. Hoje o sacrifício perfeito, você coloca as mãos na cabeça do Cordeiro que é Cristo, né? O sangue dele te limpa de todo pecado, de toda malícia, de toda iniquidade, como diz as Escrituras, né? Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho dito. E ele levou sobre o madeiro nossas enfermidades, sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Este é o Cordeiro perfeito, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aí você vem e diz: mas se Deus amou o mundo, deu seu Filho unigênito, então Jesus Cristo é um, Deus é outro? Não. As Escrituras dizem: eu e o Pai somos um, né? Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, a não ser aquele que o Pai quiser revelar. E em São João em São João capítulo 14 também está escrito ali: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai ao Pai, que nem muitos pregadores do sistema religioso dizem que ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele nunca apontou o dedo para o céu. Ele diz: ninguém vem, apontou para si. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele, Jesus Cristo, que é a palavra que está sendo anunciada neste momento. Aí então Felipe diz: Senhor, mostra-nos o caminho, né? Ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí Felipe queria saber: Senhor, mostra-nos também o Pai. Ele: não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Crê ao menos pelas obras que eu as faço, porque não sou eu a quem as faço, mas o Pai que está em mim. Eu e o Pai somos um. Aí você lembra das Escrituras aí em São Isaías 43, verso 10. Antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum outro haverá. Cristo, Jesus Cristo, Deus na forma humana. Ele se formou carne, ele sentiu as nossas enfermidades, as nossas dores. Por isso que diz lá em Isaías: sobre as suas pisaduras fomos e somos sarados. Ele sentiu a sua dor, a minha dor, né? De perto, sentiu a corrupção do pecado, mas não foi corrompido. Foi nascido através de uma mulher, né? Que foi gerado através do pecado também. Mas ele era santo porque ele não tinha uma célula do sangue dele que pertencia a Maria, né? Ela apenas foi uma barriga de aluguel ali que gerou aquele corpo, aquela massa chamada Cristo. Mas era um homem, não um homem comum também, né? Ali foi tudo do Espírito Santo, um corpo santo. Deus preparou um corpo no ventre de Maria para que ele viesse fazer morada. Quando ele clamou na cruz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Porque o corpo humano, a carne,
sentia dor, sentia sede, cansaço, fome. A Bíblia chega a dizer que quando ele foi para o monte orar, ele suava tanto que seu suor se tornou em sangue. Ele clamou: Pai, se for possível, não passe de mim este cálice. Então o Espírito que estava nele, que não morre, porque Deus é Espírito, né? Por isso que diz em Atos capítulo 20, verso 28, apacentai e cuidai do rebanho de Deus, o qual ele resgatou e comprou com seu próprio sangue. Mas quando Deus teve sangue, se ele é Espírito, o Espírito não sangra. O seu corpo que se fez filho, Deus se fez servo, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Aquele corpo sangrava, ele fez um corpo humano para derramar o seu sangue, para redimir nós do pecado, né? Então aquele corpo clamou, por que desamparado? Porque estava sentindo que estava morrendo, e para aquele corpo, Jesus morrer, o Espírito que estava dentro dele tinha que sair dele, para que ele viesse morrer. Como ele diz: derrubarei este templo e ao terceiro dia levantarei. Até aquele povo entender e pensar: mas este templo levou 40 anos para ser construído, e você vai derrubar e construir em 3 dias? Mas eles não podiam entender que ele estava falando do seu corpo, né? Quando ele foi crucificado, ele foi ressuscitado ao terceiro dia. Então é isso, meu amado. E o ministério de Elias veio sempre para nos trazer a luz da palavra, como estava aqui falando também. Aqui em Isaías 45, versos 17 a 18, Deus dizendo assim: porém Israel é salvo pelo Senhor com uma eterna salvação. Por isso não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. E eu sou o Senhor e não há outro. Ele é o Senhor e não há outro. Ele não diz aí que ele se faria carne, e ele o fez. Jesus Cristo era quem? Se você for ler em Isaías, no mesmo livro aqui também, meu irmão, Isaías capítulo 7, versos 14, onde o Senhor diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará o seu nome de Emanuel. Que diz em Mateus lá? Emanuel traduzido ao que? Deus conosco. Jesus Cristo era Deus conosco. Em Apocalipse ele diz: eu sou o Senhor, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, fora de mim não há Deus. E aí? Agora vem um sistema querer ensinar que Deus é um, Jesus Cristo é um, o Espírito Santo é outro. Isso é paganismo, irmão. Doutrinas pagãs. Isso vem lá de Roma, como os batismos nas trindades, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, que é antibíblico isso. Aí você vem me dizer: mas lá em São Mateus, capítulo 28, versos 8 e 19, está escrito ali o próprio Jesus dizendo: ide por todo mundo, anunciar o evangelho, batizai todas as nações, ensinando-as e aguardando os seus mandamentos, batizaram no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, ele pediu realmente para batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas agora eu te pergunto: qual que é o nome do Pai? Qual que é o nome do Filho? Qual que é o nome do Espírito Santo? Você viu em alguma parte das Escrituras os discípulos batizando nesses nomes? Porque não são nomes, são títulos. Então ele deu uma ordem ali: ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, eu tenho um pai, mas o nome dele não é pai. O nome dele é José. Sou filho, né? Mas eu também, meu nome não é filho, teu nome, Adriano, né? E como que fica? E eu também tenho um espírito. Então Jesus Cristo, ele é Deus, irmão. Pai, Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo, Cristo ser ungido. Eu também sou pai e sou filho, mas não sou 3 pessoas, eu sou uma só, em 3 manifestações.
Nós somos divididos, o ser humano é corpo e alma e espírito. Jesus Cristo, Pai, Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo. Ele deu a ordem em São Mateus 28, versos 18 e 19, ide por todo o mundo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eles não saíram já batizando. O que os discípulos fizeram? Vamos aqui discorrer as escrituras no livro de São Lucas, capítulo 24, no versículo 45 diante, para entendermos, né? São Lucas, capítulo 24, verso 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, em seu nome. Veja aí. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Em seu nome, não é nos títulos. Então, Pai não é nome, Filho não é nome, Pai, Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo, Cristo ungido. É o que diz aqui. E disse, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. É disso aqui no verso 48 de São Lucas, capítulo 24. E destas coisas sois vós testemunhas. Agora você vai lá em Isaías 43, versos 10 de novo, que Deus diz lá, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor Jeová, meu servo a quem escolhi, que é Jesus, para que o saibais, me criais e entendais que eu sou mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim não haverá. Deus se fez carne, veio na forma humana. E as testemunhas foi quem? Foram os apóstolos, a testemunhar que Ele é Deus, que Jesus Cristo só em seu nome pode pregar a remissão e arrependimento dos pecados, e em seu nome todo demônio, não tem demônio que para em pé. E dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então eles tiveram que ficar na cidade de Jerusalém até do alto eles fossem revestidos de poder. Qual foi a promessa do Pai? Está ali em Joel, capítulo 2, versículo 28. Eis que nos últimos dias derramarei sobre vós o meu espírito. Vossos filhos terão visões, vossos velhos sonharão, né? E profetizarão, e tudo isso são promessas de Deus, meu irmão, minha irmã, que você entenda. E isso aqui se cumpriu quando eles ficaram 120 no cenáculo. Aí se você for para Atos capítulo 2, vamos começar do verso 37, Atos, livro de Atos capítulo 2, versículo 37 está assim, ó, a conversão de 3.000 almas. Quando eles ficaram ali, os 120, foi uma multidão de pessoas lá, mas ninguém permaneceu esperando não, né? Ficaram dias ali. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós sejais batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Veja aí, meu irmão. E a Bíblia diz hoje também, nosso dia está difícil você pregar a verdade. E Deus diz, aguardai-vos desta geração perversa. Você vê as denominações hoje, irmão, ninguém está levando a sério a palavra, segue a Deus de qualquer maneira, doutrinas de homens, né? Para conhecer a Bíblia tem que ter teologia, para ser um grande, um bom pregador tem que estar letrado, cheio da teologia em suas mentes, em suas cabeças. E as escrituras condenam isso. A religiosidade, ela mata o homem. Quando o homem se torna um religioso, ele se perde. Ele fica sem direção de Deus. Porque Deus é um Deus de simplicidade, um Deus que trabalha na simplicidade.
Muitas vezes no mais simples pregador não precisa ser estudado não. Pedro não tinha estudo nenhum. Pedro era iletrado, não sabia escrever nem seu nome, né? Era um pescador, tantos outros que foram tirados lá do meio dos pastos, de frente dos bois. Agora homens enchem suas cabeças de teologias, sobe no púlpito, fala bonito, né? Mas que nem diz a Bíblia: este povo honra-me com os lábios, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens, dogmas de igrejas, doutrinas satânicas. Porque quando um homem é cheio do Espírito Santo, que nem Jesus diz: eis que o Espírito Santo virá e vos guiará em toda a verdade. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, você aceita o batismo correto em nome do Senhor Jesus Cristo. A Santa Ceia Bíblica é vinho tinto, pão asmo. Aí o homem vem, tira o vinho, põe um suco de uva, tira o pão asmo, põe um pão de padaria com fermento, né? E aí a coisa muda tudo. Já sai totalmente fora da palavra. Aí tira o pregador do púlpito, põe mulheres. Onde a Bíblia diz ali em Coríntios, no livro de Coríntios, 1 Coríntios 14, verso 34 diante, né? Não permito, porém, que a mulher ensine na igreja nem use de autoridade sobre o marido. Se quer aprender alguma coisa, interroguem em casa seus maridos. A Bíblia não proíbe a mulher pregar. Ela pode falar de Deus, ela pode... Sim, mas para as pessoas, né? Não é proibido uma irmã chegar a falar de Deus para uma pessoa. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Inclusive, o maior testemunho de um servo e de uma serva de Deus é com a sua própria vida, né? O profeta de Deus chega a dizer: é melhor você viver um sermão do que você pregar um sermão. Irmão. Então tem servos de Deus que ela ganha as pessoas com a sua própria vida, com o seu modo de viver, né? Não é com palavras. Então não adianta você ser o mais sábio em letra, e aí vem o apóstolo Paulo e diz: a letra mata, o espírito é quem vivifica. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor, que não é proibido, que a mulher é proibido pregar. Hoje tem o que? Tem pastores, tem missionários, tem tudo isso. Passando por cima das escrituras, e você vai dizer que a Bíblia condena a mulher a pregar. Ah, mas é machismo e tal. Então vocês querem dizer que o apóstolo Paulo errou quando pregou isso? Um homem cheio do Espírito Santo. Ele mesmo disse: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. A letra mata, o espírito vivifica. Vocês que estão, mulheres que estão em um púlpito, vocês estão na letra, e a letra mata. Leia Coríntios capítulo 14 ali em diante, Timóteo 1, capítulo 2, verso 9. Através da mulher, através de ela vem a queda. Ela tem que ser submissa. Na igreja ela tem que sentar, ouvir a palavra, submissa a Cristo. Tem que ser submissa à palavra de Deus. Não querer ensinar, mas aprender. Quer pregar? Pode. As mais velhas ensinam as mais novas no caminho do Senhor, mas não em um púlpito, né? Deus não escolheu apóstolas, Ele escolheu apóstolos, pastores. Você não vai achar na Bíblia pastoras. O apóstolo Paulo disse: se alguém quiser ignorar isso, que ignore, mas vós não temos tais costumes. Se alguém é profeta espiritual, reconheça o quê? Que o que vos escrevo são mandamentos de Paulo? Não, do Senhor. E o que eu estou citando aqui é as escrituras. Se alguém não gostar, questione a Deus. Mas eu te aconselho, não questione. Só aceita. Deus falou, ponto final. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E falando de Elias, irmãos, está aqui também, como nós estávamos falando de João Batista, né? João Batista não realizou o seu ministério todo. Você não vai encontrar nas escrituras ele ali curando alguém, né? Mas somente anunciando: voz do que clama no deserto, endireitai o caminho para o Senhor. Foi o que ele veio fazer, preparar, né? E está aqui em Lucas, capítulo 1, versos 13, vamos ler aqui, desde o 12. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Veja aí, a tua oração foi ouvida. O anjo dizendo a Zacarias: E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho,
ao qual porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Veja aí, um homem já cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe foi João Batista. Por isso que as Escrituras diz que entre os nascidos de mulher não houve um maior que João Batista. Veja aí, meu irmão, e um homem tão simples, né? Viveu no deserto, vestia lã, né? Aquela pele de carneiro, como diz as Escrituras. Se alimentava, seu alimento não era como o das pessoas lá na época, era totalmente diferente. Diz as Escrituras que ele comia gafanhotos e mel. Vivia no deserto, morava nas cavernas. Um grande pregador, a Bíblia chega a dizer um anjo de Deus, né? Você veja como que é os anjos de Deus. São humildes, são os mais simples, pequeninos. E hoje as pessoas querem se inchar com seus dogmas, com seus intelectos, com seus ensinamentos humanos, com seus achismos, com suas ideologias, né? Esquece que Deus é um Deus de simplicidade. Deus manifestado na simplicidade. Muitas vezes o mais simples dos pregadores, Deus está com ele, né? Como teve com todos. E o espírito de Elias, meu irmão, estava sobre ele. Passou para Eliseu quando Elias foi arrebatado, né? Eliseu logo depois de um tempo morreu. As Escrituras chegam a dizer que quando Eliseu ele foi lançado num poço, se não me foge a memória, e ali vinha dois rapazes, dois jovens, com um homem que já tinha morrido, estava praticamente morto, né? Eles pegou aquele defunto e jogou num buraco onde tinha sido ali, onde estava o profeta. E ao tocar os ossos deste profeta, que é Eliseu, aquele homem ressuscitou na hora. Você vê que um profeta de Deus, ele até mesmo depois de morto, ele faz milagres, né? Que a unção continua sobre ele, até sobre seus ossos. Quando aquele morto caiu naquele buraco, em cima daqueles ossos do profeta Eliseu, diz as Escrituras que ele levantou e saiu correndo, morto. E Deus, irmãos, voltando aqui ao tema da nossa pregação, Deus tem nos enviado um Elias também para esta era, né? O qual nós iremos ler agora, está aqui no livro de Malaquias, capítulo 4, versos 4 ao 5. Malaquias capítulo 4, versos 4 ao 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eis o que? Eis que eu vos envio o profeta Elias antes do dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora, de qual Elias está falando? O presbita? João Batista? Não. O Elias da era que estamos vivendo, o anjo de Apocalipse capítulo 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, qual anunciou aos seus servos, aos profetas. Quais são os segredos? Se nós lermos aqui no livro de Amós, capítulo 3, verso 7, também diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus nunca vai enviar juízo sobre uma nação sem antes enviar uma advertência.
Ele primeiro adverte, depois envia juízo. Ele sempre envia um mensageiro, um profeta com a verdade, né? Porque os falsos é o que mais tem no mundo. E os mensageiros deram suas vidas pela verdade, para nós ouvirmos a verdade, né? Elias, Deus tomou para si, não viu a morte, mas estava ameaçado de morte, né? Quase entrou em depressão também. Muita coisa para ele. Você lê a história ali, você sente na tua alma a dor que este homem passou, né? O esforço que ele teve para levar a palavra de Deus, o Evangelho. João Batista também. Lutaram contra o sistema religioso, contra as denominações, contra esses enganos, esses ensinamentos enganosos que estão matando vidas, almas. O pior assassino não é aquele que entra em um prédio e detona uma bomba. O pior assassino na face da terra é um pregador que ele prega a palavra fora das Escrituras. O Espírito Santo guia em toda a verdade. Agora aquele que não tem o Espírito Santo, que está na letra, está matando as pessoas. Ah, mas meu pastor, minha igreja ensina que batiza no Pai, Filho e Espírito Santo. Agora pergunta para ele onde está na Bíblia alguém sendo batizado no Pai, Filho e Espírito Santo. Pergunta para ele onde está na Bíblia alguém dando santa ceia, vinho, suco de uva e pão de padaria, pão fermentado. Isto não é totalmente fora das Escrituras. Agora você diz que está seguindo as pegadas de Cristo, o ensinamento de Cristo. O ensinamento de Cristo é esse aqui, meu irmão. O profeta da era veio converter o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. Veio trazer a fé apostólica, o fundamento apostólico para nós, gentios desta era. Agora cabe você aceitar ou não. Eles tiveram que ter suas mentes abertas, né? São Lucas 24, versos 45 diante ali. E Jesus ordenou: ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Não procurar um sistema religioso, uma faculdade de teologia, se inchar de ensinamentos humanos, de teologia, de seus dogmas e sair aí achando que é um grande homem de Deus, né? Pregar até por isso aqui, ó, por dinheiro. Deus diz: de graça recebei e de graça vos dá. Aquele que Deus te dá um dom é para você ajudar as pessoas, não é para você extorquir. Enquanto não estuda aí para extorquir e enganar o povo, né? Mas que Deus tenha misericórdia de suas almas. O evangelho correto é isto aqui, ó, a Bíblia, a lâmpada. E uma lâmpada sem o azeite, ela não funciona. Se você tiver a lâmpada, mas não tiver o azeite, você está em trevas. Porque a lâmpada com azeite em suas mãos, ela irá trazer luz para a sua vida, iluminará seus caminhos. Quem que é o azeite? É o Espírito Santo, a mensagem da hora que veio para nos guiar em toda a verdade. Então, graças a Deus, temos a lâmpada em nossas mãos e com azeite, né? Que você possa aceitar também isso, meu irmão, em suas vidas. O desejo do nosso coração não é atacar ninguém, mas é levar a verdade, né? Desmascarar o diabo, que não deixa ser desmascarado. Ele adora enganar as pessoas, mas Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há caminhos que ao homem parece bom, mas o fim deles são os caminhos da morte. Estes caminhos, irmão, no sistema religioso, parece bom, mas o fim são os caminhos da morte. Mas Jesus é o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a primeira receita está na mão de Pedro: arrependa-se e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa nos diz respeito a vós, a vossos pais, a vossos filhos, tanto quanto estão longe, quanto Deus nosso Senhor o chamar. Então, o primeiro passo é o arrependimento, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. O segundo passo é a santificação. O terceiro passo, o dom do Espírito Santo. É o dom, não é dons. Que dons Deus dá até para rebelde, né? Dons de pregar, dons de profetizar, dom de cura, Deus dá isso até para os rebeldes. Muitas vezes as pessoas têm os dons, mas não têm o doador do dom. Então é diferente você ter aquele que deu para você o dom e outro você ter só o dom. Então tem gente que tem um dom, mas não tem o doador. Então que possamos ter o doador destes dons, né?
em nós. Amém? O dom sem o doador, nós estamos perdidos. O profeta de Deus chega a dizer, o Senhor chegou para ele não diz assim: se Jesus chegasse a mim e dissesse, glórias a Deus, e dissesse: eu tenho aqui nesta mão amor e nesta outra os 9 dons das Escrituras, qual você prefere? Ele chega a dizer: Senhor, preferiria o amor, né? Porque o amor é Deus. Você ter o amor é você ter Deus. Deus é amor. Porque os dons não salvam ninguém. O dom da vida eterna, que é a salvação, te salva, que é você ter Deus, né? O Espírito Santo de Deus em você. Mas dons de pregar, profetizar não salva ninguém, meu irmão, minha irmã. A Bíblia diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em seu nome, não fizemos sinais, maravilhas, prodígios? Ele lhes dirá: apartai a vós de mim, que eu não vos conheço. Mas espera aí, eles curavam pessoas, pregavam, né? Mas era dons. Ter dons é uma coisa, ter o doador do dom é outra. Então, dom não salva. Por isso que ele diz: não, mas Senhor, eu preguei, eu tinha aquele dom, eu curei, eu profetizei, fiz milagres, fiz maravilhas, tudo em seu nome. Imagina a dor que essas pessoas vão sentir quando o Senhor virar e olhar para eles: apartai a vós de mim, que eu não vos conheço, vós malditos. Que Paulo chega a dizer: eu pus o fundamento, ninguém pode pôr outro fundamento qual Jesus Cristo. Se alguém pregar outro evangelho além do que já vos anunciei, seja anátema, maldito, excomungado. Se você vê nas Escrituras, não teve uma pessoa que foi batizada no Pai, Filho e Espírito Santo, todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Desde Atos 2:38, né? Arrependei, cada um de vós sejais batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Atos, capítulo 8, verso 15 e 16. Desceu lá Pedro e os demais, puseram a mão sobre aquelas pessoas e veio o Espírito Santo sobre eles, foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Atos 10, 47 e 48, receberam o Espírito Santo e ordenou-lhes que fossem batizados no nome do Senhor. Atos capítulo 19, verso 5, Paulo ali quando encontrou com aquele povo que tinha sido batizado na época de João Batista ainda, Paulo perguntou para eles: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram a Paulo: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E Paulo então perguntou: em que sois batizados? E eles então lhes respondeu: no batismo de João. Paulo então diz: mas João batizou o povo para que cresce naquele que após ele havia de vir, nisso era Jesus, né? E ordenou-lhes que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, porque João apenas veio apontar a Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o batismo dele era para as pessoas que se arrependessem, aceitavam aquele ensinamento de João. Elas eram batizadas, ele estava preparando o caminho para Cristo, o povo para Cristo, apontando o Cordeiro. É ele tira o pecado. Aquele que vem após mim, necessário que eu diminua e ele cresça. É o que ele veio fazer. E eles tiveram que ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Para então poderem ser perdoados e serem salvos. Então, se você foi batizado na Trindade, meu irmão, sinto muito. A Bíblia diz: é em nome do Senhor Jesus Cristo. Você desceu as águas, o pecador seco subiu um pecador molhado. Seus pecados continuam, porque nenhum outro nome há para ter remissão de pecados, como diz a Escritura. Em seu nome se pregará, anunciará a remissão de pecados. Em nome de quem? Jesus Cristo. Não é nome do Pai, Filho e Espírito Santo.
Lá são títulos e títulos não tem poder. Você vê uma lagartinha, ela tem 3 metamorfoses: casulo, lagarta, borboleta, né? Mas é o mesmo ser e são títulos. Final das contas, ele é uma borboleta, tem 3 metamorfoses, 3 manifestações. Para que você entenda melhor: Pai, Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo, ser ungido. Amém? E Deus tem nos enviado para esta era, irmãos, como lemos ali também, Malaquias 4, versos 5 e 6, que Deus tem enviado Elias para a nossa era. Este Elias veio nos trazer a luz da palavra, o mensageiro da hora, o anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, qual tens anunciado aos seus servos, aos profetas, né? Então Deus, ele sempre enviou um profeta quando o povo estava perdido. E o profeta veio, não é que ele veio trazer algo novo, ele veio restaurar o que estava perdido, né? Que é o batismo no Senhor Jesus Cristo, a Santa Ceia Bíblica, vinho tinto, pão asmo. Ele veio restaurar, trazer o povo cristão à fé apostólica, a qual havia se perdido, né, lá atrás. Então ele não veio com nada novo, ele veio com a revelação para derramar esta unção sobre a igreja e nos trazer a luz da palavra, posicionarmos a Cristo, né? Então esta é a mensagem, meu irmão. Em nenhum outro nome há remissão de pecados. Pode examinar suas escrituras, né? Começa lá por São Mateus 28, versos 18 e 19, ali foi ordem. Leia também em Lucas, capítulo 24, verso 45 diante, né? Ele abriu o entendimento para que eles viessem compreender as escrituras. Não é teologia que vai te levar a Deus. Teologia é ensinamento humano. A letra mata e o espírito vivifica. Paulo foi um jovem ali criado aos pés de Gamaliel, conhecia toda a lei do Velho Testamento, entanto que ele perseguia os cristãos. Para ele era seita isso, né? Como muitos hoje vê a mensagem da hora como seita. Veio o profeta de Deus, o Elias da era, foi perseguido porque lutou contra o sistema, contra o engano religioso, foi odiado, rejeitado, né? Como foi os da era lá atrás também. Mas graças a Deus nós temos aceitado esta mensagem da hora, né? Então examine as escrituras, como diz o Senhor Jesus Cristo: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Não é no sistema religioso, não é na igreja, é na palavra. Amém? O pão da vida que te mantém vivo é a palavra de Deus. Graças a Deus. Paulo chega a dizer aqui, irmãos, que no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 6: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Se alguém anunciar outro evangelho, além do que Paulo anunciou, além do que os apóstolos anunciaram, seja anátema, maldito, excomungado, sem comunhão com Deus, reprovado. Que este é o evangelho da hora, né? Então que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. A mensagem que os ouvintes acabam de receber, a mensagem do anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, prometido por Deus, né? O mesmo ali de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, que ele enviaria o seu anjo nos últimos dias e converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, a fé apostólica, trazendo um povo a palavra original de volta. Então, esta é a mensagem que o ouvinte acaba de receber. O anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te dê graça no precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém? Graças a Deus. Que Deus te abençoe.